Olá pessoal, muito obrigado pela sua presença. Seja muito bem-vindo em mais um podcast aqui do nosso Pod Cristão. Aproveita aí, corre lá, pega a sua lição desse trimestre. A gente está abordando aí o livro de João por completo. E abre lá na lição 9 também, pega aí sua Bíblia, abre lá em João 13, que é o nosso texto base aqui dessa lição de hoje. Mas antes, quero pedir aí para você curtir, compartilhar o nosso canal, ajuda bastante o engajamento aqui do canal, que o YouTube ele entende que o nosso canal ele é relevante, então assim ele vai divulgar para outras pessoas e assim o nosso canal vai crescer cada vez mais e assim consequentemente a palavra de Deus vai ser atingida para o máximo de pessoas possíveis. Quero aqui apresentar já o meu co-host aqui, o meu parceiro aqui, o Jonas. Ele é diretor dos jovens da Igreja de Bom Jesus, diretor de sonoplastia da Igreja de Bom Jesus, e ele é um vice do ancião ali, um braço direito do ancião. Não quer aceitar, mas é isso aí que ele faz aqui. Ele é um vice-ancião aqui. Tudo os pepinos BO aqui do Bom Jesus é o menino aqui que resolve. O povo vem atrás dele e fala: Jonas, o que eu faço? Como que eu faço isso? Posso fazer isso? Eu falo: não, pode fazer. Tá tudo certo. Então o menino aqui, ele tá no patamar alto aqui. Tá gigante aqui o homem. E também ele tem um diferencial aí. Ele é um especialista em corrida. Se você que está aí em casa não sabe o que mais fazer da sua vida, não está sem perspectiva de vida, quer começar a correr, entre em contato aí com o Jonas após o Porto Sol, que ele vai estar te passando orientações, algumas dicas sobre corrida. Beleza? Vamos lá, né? O povo quer que eu vire ancião de qualquer jeito, mas vai dar certo ainda não. Tem uns meninos mais próximos do que eu aqui na igreja para ser. Também queria apresentar aqui o Wellington, que é o nosso apresentador aqui também no nosso podcast. Ele trabalha aí, ele é especialista em entrega, olha que legal. Ele entrega no seu endereço aí, se você ouvir, recepcione ele bem aí, porque a entrega não é fácil. E sempre dar um pouco de água para ele, né? Porque tá calor em Barretos. Barretos é calorento, né? E sorvetinho também. Mas é isso aí, ele tá casado também, tá feliz. Já faz um mês aí de casamento, mais ou menos. Tá voando o menino aqui, ainda não puxou os cabelos ainda, mas tá tudo certo. Não caiu ainda, então tá tranquilo. E, sem mais delongas, vamos apresentar nossos convidados, que já veio aqui mais de uma vez. Nós temos aqui dois meninos, homens, né, que fazem parte aí também da nossa igreja. O Elivandro, vou começar com o Elivandro. O Elivandro é lá do Dr. Paulo Prata. Ele está envolvido ali, né, na igreja, está ajudando quando possível. Não sei se tem cargo ainda, se já foi denominado cargo para ele já. Mas é um menino muito bom, tem um bom entendimento da Bíblia, estuda bastante. Então, precisando aí explicações sobre questões da Bíblia, acredito que ele está bem instruído para estar fazendo isso para vocês. Nós temos também o Bruno, também, ele faz parte da igreja da Central, daqui de Barretos. Ele está envolvido ali no Desbravadores. Então, já tem bastante tempo de desbravador, até porque a mãe dele é diretora, não sei se vai continuar, não tem nem escolha, mas ele está disposto a ensinar a você. Então, se você tem de 10 a 15 anos, quer participar dos desbravadores, fica à vontade, ele está esperando um conselheiro. O que o conselheiro faz? Ele vai explicar um pouquinho para vocês depois, mas ele está ali dedicado também não só na questão dos bravadores, mas envolvido ali no ministério da igreja também. Então, peço que vocês dêem um oi para a galera aí e fiquem à vontade. Bom, primeiramente eu queria agradecer o convite por estar mais uma vez aqui. Eu estou sempre acompanhando lá de casa. E eu também queria cumprimentar quem está nos assistindo. Boa noite, bom dia ou boa tarde, dependendo do horário que vocês estão nos acompanhando também. E como o Jonas falou, eu sou o Bruno, frequento a Igreja Central e participo lá no Clube Berberê.
Ano passado eu estava como conselheiro, esse ano não mais. Eu estou como vice-diretor, auxiliando ali na diretoria, mas é basicamente a mesma função. A gente está sempre ali com a criançada, com os adolescentes, ajudando e buscando sempre dar o melhor direcionamento nos caminhos corretos, né? Seguindo uma vida cristã, seguindo condutas boas, né? Boa noite a todos, né? Que privilégio, né? É sempre uma honra quando eu recebo esse convite, fico muito feliz, né? E não tem muito o que falar, que já passei por outras vezes aqui, mas que Deus seja honrado aqui nessa noite, que as dúvidas possam ser retiradas nesse momento, né? Amém. Bom, sem mais delongas, quero pedir aqui pro Bruno fazer a nossa oração inicial para a gente já iniciar a nossa lição aqui. Certo, então vamos orar. Querido Deus, muito obrigado, Senhor, por mais essa oportunidade de nós estarmos aqui reunidos para compartilhar informações, experiências sobre a lição dessa semana, para compartilhar vivências e aprendizados que nós tivemos, Pai. Pedimos nesse momento que o Senhor envie o Seu Espírito Santo sobre nós e também sobre quem está nos assistindo em casa e que nos dê um discernimento correto para nós termos um bom entendimento, mas que esse conhecimento não fique só na teoria, que nós possamos colocar em prática cada dia em nossas vidas o que discutimos aqui, Pai. Isso é o que te pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus, amém. Amém. Bom, se você ainda não pegou aí sua lição física, digital, PDF, pega aí sua lição, que a gente vai aqui discorrer agora a lição 9, preparando os discípulos. A gente tem tirinha hoje? Temos a tirinha aí. Então, será colocada aí a tirinha para você que está em casa. A tirinha, para mim, ela não tem assim muitas imagens, né? É uma imagem só, mas ela por si só ela já exemplifica a lição por completo. Mas eu queria só tirar uma reflexão assim, eu colocaria desse trechinho, né, que está escrito: quem não vive para servir, não serve para viver. Não sei aqui os convidados, quem está em casa, mas eu acho que para mim, particularmente, foi um soco no estômago. Choque de realidade, né? Lendo, né, a lição, você entende isso mais profundamente, porque realmente a lição ela é essa frase, né? João 13, o capítulo por inteiro, ele é especificamente essa frase: se você não vive por Cristo, você não está vivendo. É isso. Então, aqui ao longo da lição a gente vai discorrer mais, vai aprofundar mais no assunto, né, da lição mesmo de João 13. Mas essa frase aqui para mim foi ali igual o Bruno aqui falou, foi um choque de realidade, para o estalo que às vezes está faltando para você acordar e saber onde você está. Então, para mim, essa tirinha ela foi realmente ao pontual mesmo, direto ao que seria a lição mesmo. Não sei se alguém mais aqui tem algum comentário para estar fazendo da lição, da tirinha, né? O que achou, algo a mais quiser comentar da tirinha, fique à vontade. Realmente sobre estar a todo momento, essa é a vida do cristão, né? É servir. Não é apenas você estar na sua igreja, não é o que você faz quando veste uma roupa mais bonita, coloca a Bíblia embaixo do braço e vai para a igreja. É o que você faz, principalmente sobre o que você faz enquanto você não está lá. É o que você faz no seu dia a dia, como você trata as pessoas e se você está realmente refletindo a Cristo, onde você vai, em todos os ambientes que seja. Isso mesmo. Se ninguém tiver mais nada para falar, vamos dar sequência aqui para domingo. Vamos lá então. O interessante do contexto de João 13, que eu vou entrar depois, mas o título é A Última Ceia. Nós vamos entender um pouco, né, sobre a questão desse capítulo 13, mas antes, ao longo do ministério de Jesus aí, nós conseguimos ver o discipulado que ele foi transformando e foi colocando em sua vida ali e foi acompanhando ele, né?
E aí nós tivemos a mulher que tinha 5 maridos ali do poço, que ele fez ali o primeiro milagre ali, o primeiro sinal que João descreve. Depois nós temos o homem que estava doente há 38 anos ali, e ele já não tinha expectativa de vida, e Jesus ali fez um milagre na vida dele, e foi ali mais um sinal. Nós tivemos também o cego de nascença, que ninguém quis acreditar nele, no depoimento dele de que tinha sido uma pessoa profética que tinha feito aquilo com ele, porque só fez ali o milagre, e depois Jesus se retirou, né, e ele saiu ali testemunhando sobre o milagre que tinha acontecido. E também nós temos também que várias pessoas seguiram Jesus sem nenhuma hesitação. Só que também nós temos aquelas pessoas que eram grandes, né? Aquelas pessoas que tinham conhecimentos, privilégios, como Nicodemos, que inicialmente não aceitou, né, ali as questões que Cristo colocou para ele, demonstrou para ele que ele estava errado. E tem algumas outras pessoas, a maioria ali o rejeitaram, né? E isso aconteceu ao longo ali do seu ministério. Então, só uma ilustração para que as pessoas em casa possam entender. Nós temos essas lições anteriormente, para que vocês possam entender cada história, cada contexto e fala ali que foi feito. Então ali nós chegamos no 13, eu não vou falar muito, senão vou entrar na dos meninos aqui, mas o interessante é que assim, como que Jesus ama as pessoas, e nós vamos entender um pouco desse amor, e nós vamos entender uma coisa muito interessante, como tratar alguém que pode fazer algum mal a gente. E isso a gente também vai entender um pouco nessa lição. E como que Cristo lidou com isso, e como que ele ainda tentou fazer alguma coisa para que essa pessoa pudesse se arrepender. Então a lição ela vai descrever muito sobre isso. Não vou falar mais, senão vou acabar entrando dos meninos aqui. Uma coisa que eu achei também interessante, que a parte de domingo pontou, foi o título, né? A última ceia. Aí aqui no finalzinho da parte de domingo, ele coloca que Cristo já sabia que seria o último momento que ele teria ali com os discípulos dele. Então ele tinha que dar as últimas orientações para ele. Mais para frente pontua algumas outras coisas que ele estava ali. Não seria um medo, né? Mas seria ali talvez um receio. Eu esqueci a palavra, mas está na segunda que vai ser falada aqui. Mas ele estava ali apreensivo, né? Com as coisas que viriam a acontecer, né? Porque era um planejamento do Pai. Ele estava seguindo categoricamente tudo que o Pai tinha feito. Então aqui a parte que a lição destaca, que ele estava com esse sentimento dentro dele, mas ele não quis expor isso, ele quis expor o amor que ele tinha pelos discípulos, o que eles deviam ter uns pelos outros. Então, no fim das contas, Cristo ele não estava pensando nele, né? Ele estava pensando no próximo. Então, uma parte que eu achei interessante aqui finalzinho da parte de domingo. No domingo também, uma coisa que chamou muito a minha atenção, como o Jonas falou, é que há uma quebra de expectativa ali, que algumas pessoas são chamadas para servir por Jesus, e algumas pessoas marginalizadas que não viviam como cristão verdadeiramente, e essas pessoas aceitam. E em contraposição, mestres das leis, pessoas que tinham muito conhecimento das escrituras, o rejeitaram. E isso é um chacoalhão para nós, porque nós temos a Bíblia a todo momento, nós temos o conhecimento à nossa disposição, e Jesus ele diz que conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E a verdade ela realmente nos liberta da escravidão do pecado. E isso também nos dá uma responsabilidade muito grande, porque a partir do momento que você está liberto da escravidão do pecado, se você pecar, é uma escolha sua.
Não é mais você sendo servo, você sendo escravo do pecado. É uma escolha consciente que você está fazendo. Então é realmente sobre a gente estar a todo momento nos policiando, buscando realmente viver ao lado de Cristo e seguindo ao lado dele a todo momento. Sei. Vamos aqui dar sequência aqui com o nosso Elivando. Na parte da segunda-feira aqui, eu entendi em três aspectos aqui a gente pode tirar dessa lição de segunda-feira. Lavando os pés do discípulo. Primeiro, Cristo vem falando aqui de amor, de serviço, e o mais importante que eu acredito, o mais importante é o amor de todos, né? Mas servir também é importante é a humildade. Porque há uma frase que diz assim, que você pode dar sem amar, né? Mas você não pode amar sem dar. E há uma frase que veio na minha mente, não sei se alguém já... Com certeza alguém já fez essa frase, Se eu não estiver enganado, essa frase eu acho que está aqui, na lição. Se eu não estiver enganado, acho que no final... Só né? é desconhecido para mim, eu acho. Então, ó, eu acho que é impossível... É possível você servir sem amar, mas é impossível você amar sem servir. Porque quando a gente ama, a gente quer ser útil na vida das outras pessoas. E eu entendo aqui também sobre a questão da humildade. Eu acho que isso tem que andar também lado a lado com o cristão. Porque, às vezes, Cristo não precisa de senhores, ele precisa de servo. Ele não chamou a gente para ser servido, mas sim para servir. Quando eles vieram para esse ato da Santa Ceia, os discípulos não tinham entendido. Ainda tinha uns ali querendo ser melhor do que o outro. E existe isso, às vezes, até dentro da própria igreja. Somos um corpo, todos têm que andar para o mesmo lugar, mas ainda assim existe algumas pessoas que querem ir para o outro lado. Se o irmão está bem no cargo dele, eu tenho que dar força, porque a gente eu posso falar em outras palavras, a gente é uma empresa, né? A gente que é cristão, a gente é uma empresa, trabalha para o mesmo patrão, com a mesma finalidade de levar as pessoas, aos pecadores, junto com nós, ao arrependimento, à salvação. E os discípulos não entendiam isso, e muitos cristãos hoje em dia eles não entendem. A nossa falta de humildade, ela traz uma tristeza muito grande para Cristo. Porque quando a gente não tem humildade, a gente só olha para as pessoas que estão no nosso nível ou acima. Quando a gente vê uma pessoa numa situação crítica, que nem o irmão falou, marginalizado, às vezes a gente não tem aquele olhar de compaixão como teria para uma pessoa que talvez a gente conhece, uma pessoa da nossa família, um amigo, do que uma pessoa que está precisando de suporte. Tem um amigo lá no meu trabalho, lá, e ele diz que eles estão morando em 3, né? Aí ele diz que ele acorda 5 horas, faz o almoço dele, já separa os pedaços ali, já separa tudo, arruma as coisas. E ele falou que ele disse que ele faz isso com amor, né? Então, se ele não amasse, ele fazia o dele e cada um por si. E assim que a gente tem que ser. Eu fico imaginando quando Pedro vê aquela cena, Jesus ali, ele achou o seguinte, Jesus ia sentar na melhor cadeira, ia cruzar as pernas, botar aqui a mão atrás fazer aquele conforto, pode lavar aí meu pé, né? Aí quando ele vê Jesus ali, abaixado ali, pegando aqueles pés sujos de barro, quem sabe de lama, suado, né, ali, e começa a lavar, primeiro ele questiona, mas depois ele entende. E isso tem que ter na nossa mente também. A gente foi feito para servir. A gente não foi feito para ser servido. E para os anjos, é um privilégio tão grande eles obedecerem à ordem de Deus, que se fosse possível, tudo que nos leva à salvação, eles fariam por nós. Então, isso que tem que pulsar no nosso coração. É a alegria de servir o nosso próximo e amar também. O Rodrigo Silva até falou sobre a questão do amor. Não preciso conhecer uma pessoa para me amar. Né? Só tu ver uma pessoa passando por dificuldade ali, tu se compadecer e ajudar aquela pessoa, tu já despertou o amor. Então, nessa parte aqui de segunda-feira, sem mais delonga, nós devemos amar, servir e ser humilde, assim como Jesus foi. E assim como Ele é ainda hoje, Ele é o nosso modelo completo e a gente tem que seguir o mesmo passo e não perder o direcionamento que é a salvação nossa e das pessoas que Deus coloca na nossa disposição. Isso aí. Uma coisa que eu grifei aqui da lição da parte segunda é que
tanto Jesus quanto Judas colocaram em prática o que estava no coração. Jesus revelou o amor do Pai, enquanto Judas manifestou a verdadeira natureza de Satanás. Aqui eu não vou falar a parte de o que eu pensei, porque vai cair muito na parte de terça, mas é um pouco do que também o Elivando acabou de falar, que a gente tem que ter o amor, né? Cristo, ele era o amor. Então, se você... os discípulos que estavam ali perto dele, eles consequentemente iriam transbordar esse amor pelos próximos, né? Mas igual qualquer ser humano, eles ainda tinham pontos que eles precisavam melhorar, né? O próprio Pedro, ele tinha as questões dele, que ele era uma pessoa muito para frente, assim, né? Muito que era ali na hora. Então, ele precisava ser um pouco mais paciente, né? E cada um tinha os detalhes ali que precisavam ser melhorados, como a gente hoje. Então, e se eles que estavam em contato com Cristo ainda tinham esses defeitos, né? Essas melhorias que eles precisavam, lado a lado com Cristo, imagina a gente. Que a gente está longe, assim, presencialmente, né, fisicamente, a gente pode estar perto de Cristo em comunhão, lendo a Bíblia, falando do seu amor, fazendo os atos de serviço, que a própria lição, acho que é um dos pontos chaves aqui da lição por completo, os atos de serviço, você servir o próximo. Então, acho que a gente trabalhando mais em cima disso, a gente consegue ser pessoas melhores, né, digamos assim. Acho que seria isso ali o meu comentário da parte segunda. Quando a gente é útil, quando a gente serve, a gente muitas vezes sai mais feliz do que a própria pessoa que foi servida, né? Quando a gente presta um favor para uma pessoa, a gente sai tão feliz quanto se a gente cobrasse. Já tive essas experiências desde criança, né? Que eu ajudava as pessoas e elas davam alguma coisa. Mas quando eu cresci mais um pouco, eu ajudava e não pedia nada, eu saía mais feliz do que quando eu pedi alguma coisa. Então vamos dar aqui sequência para terça-feira. Bom, na terça-feira vem com o tema aqui, Judas, Jesus e o discípulo amado. E vem trazendo ali mais sobre o cenário da última ceia, o que estava acontecendo ali. Que depois ali que Jesus lava os pés dos seus discípulos, e ele faz um anúncio, que entre eles havia um que não estava entregue de coração. Haveria um ali que iria traí-lo. Então, naquele momento, aquilo gera um caos entre os discípulos, todos se olhando e se questionando, né, como alguém que está junto com Jesus, que vive como nós vivemos, conseguiria traí-lo. E esse caos, essa dúvida que gerou entre os discípulos, mostra justamente que Judas, aparentemente, ele estava naquele grupo, ele estava entregue, aparentemente. Mas a história nos mostra que as aparências às vezes enganam e que Judas não estava 100% entregue a Jesus, no coração dele estava cheio de si mesmo. E Judas ali entre os discípulos cuidava das finanças. Isso pode ter gerado nele uma sensação de poder, de autossuficiência, uma autoridade e um desejo por mais e mais poder cada vez. Então, tanto que no momento que eles chegam para se assentar à mesa, Jesus se assenta, imediatamente o que Judas faz? Vai correndo ali e se assenta ao lado. E, em contrapartida, João, o discípulo amado, se assenta ao outro lado de Jesus, mas por motivos completamente diferentes. Judas ali buscando poder, ele faria de tudo para conseguir poder, e estava ali ao lado de Jesus pelo poder que recairia sobre ele. Em contrapartida, João, chegando a Jesus pelo amor, porque ele queria estar com Jesus, e quando você ama, você quer passar mais tempo com quem você ama. Então, após aquele cenário ali dos discípulos se questionando quem seria o traidor, Pedro sinaliza para João, que estava próximo a Jesus, que o questionasse quem seria esse traidor. Então, João pergunta a Jesus, mas qual dentre eles seria o traidor? E, pela surpresa, Jesus, em momento algum, ele aponta o dedo para Judas, ele diz palavras fortes para Judas, muito pelo contrário, Jesus demonstra ali o amor para Judas. Jesus tinha o desejo de salvá-lo. Então, Jesus ali ele demonstra 3 atos de compaixão para com Judas. O primeiro,
ele serve o pão a Judas. O segundo, ele lava os pés de Judas. E o terceiro, ele dá um lugar de confiança ao seu lado para Judas. Então, após aquela cerimônia, após Jesus tentar mais uma vez se achegar a Judas com amor, Judas, após pegar o pão, é dito que ele sai dali, e é dito que ele sai e já era noite. Porém, aqui também vem trazendo o interessante de uma dualidade, que não é apenas algo literal referente ao horário que se encontrava aquela situação. Esse já era a noite também se refere à guerra cósmica que estava acontecendo naquele momento, a guerra entre a luz e as trevas. E é dito ali que então que Judas, ele deixa ali o ambiente que estava ao lado de Jesus e sai para as trevas. Então a parte de terça-feira termina com nessa parte da história, que Judas cede às tentações de Satanás e acaba indo ali, saindo de onde estava e indo se encontrar para entregar Jesus. Aqui uma coisa que eu achei, que eu, lendo a parte de terça, me deu um gatilho, né, de memória, que ali Cristo falando, né, conversando ali com os discípulos, ele coloca que alguém ali era o traidor, alguém iria trair ele. Eu fico pensando até no Pedro, né, que é o mais ali, que tem uma colocação mais forte, né, pessoalmente, que, oi, mas quem é esse cara? Por que ele tá aqui? Imaginando como se fosse hoje. Ué, mas então por que ele tá aqui? Por que a pessoa que vai trair tá aqui com Cristo? Pensando assim, né? Aí, aqui a lição, e na Bíblia também é colocado que alguém, vou ler, na verdade. Eles ficaram surpresos, sem palavras, e se perguntaram quem iria trair Jesus, ou mesmo se alguém seria capaz de fazer isso. Aqui, nesse contexto aqui, né, eu acho que eles ficaram espantados, assim, surpresos, igual a lição colocou, mas a gente trazendo para os nossos dias de hoje, a gente lendo, né, a passagem por completa ali de capítulo 13, a gente lê e fala, nossa, mas Judas, o cara é traidor mesmo, né? Ele fez isso, conversou com o pessoal lá, foi para eles saberem onde Cristo estava, para eles acharem Cristo e tal. E, nossa, que cara é esse? O cara estava do lado de Cristo, o cara estava vivenciando o melhor que ele podia ao lado do Salvador, e ele faz isso. Mas se a gente tira o paralelo ali para os nossos dias de hoje, a gente também faz isso. A gente acusa Judas que ele fez um absurdo enorme, mas hoje a gente também comete esse mesmo absurdo. Não é o fato de a gente crucificou, levou Cristo à crucifixão, mas a gente às vezes nega Cristo em algum determinado momento, não fala do amor dele em algum determinado momento, a gente recusa fazer alguns atos de serviço que a gente poderia muito bem estar fazendo. Então isso, você também está ali negando a Cristo, né, de certa forma. Você tem todas as oportunidades, você tem tudo ali na sua mão, mas você não aproveita. Então, se a gente, eu colocaria que a gente também é tão traidor quanto Judas, porque a gente não tem o nosso coração tão sujo, tão corrompido pelo pecado, que a gente não deixa o Cristo preencher o nosso coração verdadeiramente. Judas, ele teve a oportunidade dele de pedir perdão. Ele até teve acredito eu, por um milésimo ali de segundo, um pequeno arrependimento. Mas ele não expôs isso, ele não colocou isso para fora. Então isso também é o nosso problema, que a gente guarda isso para a gente não executa da maneira correta. Só uma questãozinha daqui de terça-feira, é que os dois discípulos representam duas classes de pessoas também, se a gente fosse aprofundar nesse texto, é que Judas ele vai representar aquelas pessoas que vão caminhar com Cristo, vão participar dos milagres de Cristo, tanto na vida dela quanto nas demais,
mas no final ali elas vão negar, né? O negar é trair, né? Só que elas vão se trair, né? Porque Jesus não vai, ele vai ficar triste, mas ele não vai perder nada com isso. E já João representa a classe daquelas outras pessoas, que o filho do trovão, aquela pessoa ignorante, assim como Pedro, explosivo, e Jesus foi ali, ó, mudando, até que para o final ele foi chamado discípulo amado, ou discípulo amável. E essa classe de pessoas que a gente tem que fazer parte, né? Naquelas que, por mais ignorante, e assim sucessivamente, quando a gente chegar num patamar ali que esse filho amado também, a gente pode simbolizar também quando a gente estiver no céu, né? Cristo aqui nessa terra, a gente vai, quando se chegar ao lado de Cristo, a gente vai estar amável, né? Manso, humilde, tranquilo. Isso aí. Eu queria aqui só ler a pergunta aqui, que a lição colocou, para você que está em casa refletir sobre essa pergunta e ir trabalhando nisso na sua vida. Como poderia o traidor de Jesus ser tão respeitado entre os discípulos? Você consegue imaginar isso acontecendo hoje? Então fica aí uma resposta aí para você que está em casa, para você refletir. E também, você lendo lá em Mateus 24:10, você talvez tenha um esclarecimento de algumas perguntas e das respostas, na verdade. Vamos dar sequência aqui. Vamos lá, então. Na nossa quarta-feira, nós temos o nosso momento hipertexto. E algumas perguntas também foram feitas aqui, mas eu vou ler uma meditação aqui, que está em João 13, que é o nosso capítulo, né? Nós vamos ler o versículo 31 a 35. Eu vou ler aqui para vocês, para que vocês possam entender. Está escrito assim, ó, um novo mandamento. Quando Judas saiu, Jesus disse: agora foi glorificado o Filho do Homem, e Deus foi glorificado nele. Se Deus foi glorificado nele, também Deus o glorificará nele mesmo. E ele o glorificará imediatamente. Filhinhos, ainda por um pouco estou com vocês. Vocês vão me procurar, mas o que eu disse aos judeus também digo a vocês: para onde eu vou, vocês não podem ir. Eu lhes dou um novo mandamento, que vocês amem uns aos outros, assim como eu os amei. Que também vocês amem uns aos outros. Nisso todos conhecerão que vocês são meus discípulos, se estiverem amor uns aos outros. Então esse capítulo e esses versículos nos ilustram muito bem até aquilo que o Elivandro falou, né? Que quando você faz alguma coisa de coração, sem querer receber nada em troca, você fica mais feliz. E o porquê que fica mais feliz? Porque aqui já diz tudo. Se nós amamos as outras pessoas, nós somos discípulos de quem? De Deus. Então ali, por mais que aconteceu todo o contexto que já foi falado aqui, né, de Judas, e não só Judas, né, mas Pedro também, que negou Jesus 3 vezes, que ele cita também no final do capítulo ali, que nós vamos entender também um pouco mais. E aí entra uma pergunta muito interessante, que eu fiquei pensando depois para me responder, que é assim: se eu me sinto apto para servir, e por quê? Aí eu pensei, Jonas, por mim mesmo, não. Porque apto para servir, eu quero servir ninguém não, né? Meu pensamento. Mas aí entra num contexto que tem acontecido, que acho interessante. Quando a gente começa a ter um conhecimento maior sobre Cristo, a gente começa a falar com mais veemência, com mais vontade do que você está falando. Por quê? Porque você começou a servir. E o servir não quer dizer que você é escravo de Cristo. É um servir gostoso, é um servir que faz você se sentir melhor cada vez mais, porque quanto mais você faz, mais você quer fazer. Por mais que tenha N coisas acontecendo na nossa vida, e algumas pessoas tentando nos desanimar, né? Porque quando você começa a fazer um progresso de servidão a Cristo, tem sempre alguém que fala assim: você está fazendo isso aí por quê? Ninguém vai te dar nada para isso. Você está fazendo por quê?
E aí entra aquela questão, né? Que nós entramos num lava-pés ali. Como que uma pessoa grandiosa já tinha ali demonstrado que ele era o eu sou, do nada vai lá, tira o manto, né? Fica só com as vestes. Do nada o joelho no meu pé e fala assim, vou lavar seu pé. Eu falei, vixe, o que aconteceu? E aí entra no questionamento que o Elivando falou também, né? Que teve Pedro, que ele questionou ali. E o que é assim interessante? Porque houve o questionamento, depois houve o reconhecimento. E a gente questiona Cristo várias vezes. Eu costumo dizer que a gente questiona, a gente perde todas, mas a gente quer questionar, mas nós entendemos que nós vamos perder. Então, assim, qual que é interessante? Toda vez que nós fizermos alguma coisa e nós não nos engrandecemos, nós entramos na palavra da rede semântica, que é humildade. Então, quando a gente ouve a palavra humildade, o que vocês entendem aí, nossos colegas aí que vieram, nos convidados, e o Wellington, o que vocês entendem quando vocês ouvem humildade? Uma pessoa, uma coisa? Humildade, para mim, só tem uma forma de ser demonstrada: na prática. Não existe humildade na teoria, de você ter conhecimento sobre humildade. A humildade ela só pode ser vista e reconhecida pelo seu próximo quando você demonstra, quando você está ali a todo momento, ajudando, vendo o que é necessário e tentando guiar aquela pessoa no caminho correto, guiar todos, em qualquer ambiente que seja, no caminho correto. Então, para mim, humildade é sobre prática. É isso mesmo, porque muita gente fala em humildade, tá no dia a dia de todo ser humano falar em humildade, mas é só que o irmão falou, é só falando mesmo. Eu acredito também que realmente a gente tem que praticar, né, para que a gente não se sinta humilde, mas as pessoas vejam que a gente realmente é humilde. Aqui a palavra humildade quando eu escuto ela, me vem na mente justamente todo esse contexto que a gente já falou até aqui, de Jesus, que ele estava ensinando os discípulos, desde o primeiro momento ali que ele se reuniu com os discípulos, né? Na verdade, todo dia, todo momento eram novos ensinamentos. E para mim, eu acho que humildade e Cristo é exatamente uma palavra só para mim, que é amor. Você ser humilde, você também tem que transbordar o amor. Você sendo humilde, as pessoas veem que você é humilde, porque você também as ama. Então, é uma troca, né? Ali um misto eu colocaria ali de emoções, mas ali como para tudo, a base, né? A luz para tudo de humildade, de amor, é Cristo, que a gente minimamente tem que ser o que ele nos ensinou, né? Pode falar aí. Não, assim, tudo que vocês falaram sobre a humildade, aí eu coloquei algumas palavras, mas vou citar aqui o servir, porque a partir do momento que nós nos tornamos humildes, nós servimos. E isso nós servimos sem alguém pedir para que a gente possa fazer. Nós servimos por querer fazer. Então aí entra na frase que você falou. Fala aí de novo que eu não vou lembrar. Que é do servir. Amar sem servir. Pode servir sem amar, mas não pode amar sem servir. É isso aí, galera. Ouviu, né? Então ame e sirva. Não sirva sem amar. Não sirva sem amar. É isso. Vamos aqui dar sequência aqui com os nossos convidados na parte quinta aqui. Então, na quinta-feira o tema é instruções aos discípulos. E vem aqui trazendo a situação ali que se ocorreu após Judas ceder à tentação de Satanás e deixar o local ali para ir entregar Jesus. E Jesus ali, após a saída de Judas, ele dá instruções para os seus discípulos, sabendo do que viria a acontecer com ele, sabendo que eram os últimos dias que ele estaria passando com os seus discípulos. Era importante ele deixar recomendações, deixar uma forma de consolo com eles, para que eles estivessem preparados para o difícil tempo que estaria por vir. Então, e Jesus ali, ele aceita o seu destino, ele aceita
morrer como forma de sacrifício para demonstrar, para revelar o caráter e principalmente o amor de Deus para o mundo. Inclusive, sobre o amor de Deus, Jesus naquele momento, naqueles últimos dias, ele redefiniu tudo que os discípulos entendiam sobre o amor. Tanto no lava-pés, ele, o Rei do Universo, Deus vivo, ali se humilhando, fazendo uma função que seria de um escravo, lavando os pés, e ele, todo o Rei, ali como um escravo, e depois, posteriormente, o Rei do Universo, morto em uma cruz para salvar humanos, pecadores, nós que escolhemos constantemente cometer erros. Então, com essas duas atitudes, Jesus redefiniu completamente o que os discípulos entendiam como amor. Então, vem trazendo também para nós, ali, que após a saída de Judas, nas instruções que Jesus dá aos discípulos, que vem ali no capítulo 14 até 17 de João, fica o convite aí para você estar aqui também na próxima semana. Esse é o tema da próxima lição. E ali Jesus começa a dizer aos discípulos: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. E nesse momento ele diz: na casa de meu pai há muitas moradas. E ele diz aos discípulos que ele mesmo iria lá preparar lugar e voltaria para buscá-los. E de imediato, quando a gente escuta esse texto, a gente fica muito feliz com a esperança de um dia poder estar ao lado de Deus, de poder estar ao lado de Jesus, assim como os discípulos estiveram. Mas também nos deixa aqui algo que muitas vezes passa em branco para a gente quando a gente lê esse texto, que é não apenas o fato de nós termos um lugar, mas também o fato de que o próprio Jesus disse aos discípulos: eu vou preparar um lugar para vocês, para recebê-los, e eu virei buscar vocês. Novamente aqui uma lição sobre servir, sobre humildade. Jesus, ele mesmo iria lá preparar e voltaria para receber os seus convidados. E Jesus também estende esse convite a todos nós, a mim, a você que está nos assistindo. E esse é o desejo de Jesus e também o que nós temos que buscar constantemente, porque isso é uma luta diária, constantemente, sobre você escolher a cada momento. A partir do momento que você tem a liberdade de escolha, você também tem a responsabilidade sobre seus atos. E nós precisamos a cada dia estar buscando amar e servir ao nosso próximo e também a Deus. Amém. Acho que para me falar um pouco da minha parte, eu quero voltar só um pouquinho aqui na história. Quando Jesus nasceu, o povo judeu estava sobre o jugo, né, muito pesado do Império Romano. Tanto é que Judas ele queria revolucionar o negócio, né? Queria sair dali e colocar, vamos supor, o jugo era 100 e queria botar 1000 sobre as pessoas de Roma. Então, no fundo, os discípulos queriam que Jesus fosse rei terreno, né? Que eles queriam sentir o gosto também da vingança, né? De colocar ele sobre o jugo do povo judeu. E quando Jesus chama ele no particular, quando o irmão falou, eu acredito que eles ainda não tinham entendido totalmente. Porque quando Jesus chama ele no particular, entre outras palavras, Jesus fala assim: olha, tudo que eu fiz durante esse tempo que vocês passaram comigo, desde quando eu nasci, foi para glorificar meu Pai. É Ele que eu estou obedecendo. É Ele que a gente tem que obedecer. Eu não vou estabelecer o meu reino aqui, ainda, agora, em pecado. Mas até a minha morte vai ser para glorificar a Deus. Então, eu tirei isso para mim quando eu estudei. Será que a gente está glorificando a Deus? Como Jesus glorificava? Porque Jesus era Deus, ele não precisava, como é que eu posso dizer, obedecer assim. Vamos supor, eu sou o patrão, eu que boto as normas na minha empresa, né? Eu vou trabalhar, eu não vou. Mas ele tem uma conexão com seu pai, que é Deus, né? Apesar dele ser o próprio, e eles andam lado a lado. Eu fico pensando, será que na minha vida eu estou glorificando a Deus, assim como Jesus tinha cuidado em cada detalhe, fazer a vontade de Deus? Será que a gente quer fazer só a vontade de Deus nas coisas visíveis, que as pessoas estão vendo? Opa, estão vendo ali, eu vou agir dessa forma. Ah, não estão vendo, eu vou agir de outra forma. Isso ficou na minha mente e me incomodou um pouco, porque a palavra de Deus, ela se renova na nossa vida.
A gente lê um versículo, a gente está bem ali, sobre ele está tranquilo. Mas quando tu não está bem nele, às vezes o mesmo versículo ele te chama a atenção. Eu fiquei imaginando, será que no meu trabalho eu estou glorificando a Deus? Será que o meu modo de vestir? Será que o meu modo de se comportar? Porque Deus tem que ser glorificado em tudo. Não é eu ir na igreja cantar hino, glória a Deus, aleluia, essas coisas, mas é glorificar, assim como Jesus fazia. O meu desejo e o apelo meu dessa noite é que a gente, assim como ele deu uma aula aí, né, na explicação, mas que a gente também glorifique ao Pai, porque esse é o desejo de Jesus desde o princípio. Por isso que ele mostrou para os discípulos letra em cima da letra, no pé da letra. Eu estou glorificando meu Pai. Eu quero que vocês, durante esses 3 anos e meio, 3 anos e alguns meses, eu quero que vocês aprendam que vocês têm que glorificar ao Pai. Que dessa forma vocês vão ser vitoriosos, vão ressuscitar assim como eu ressuscitei. Isso é muito impactante, que eu fico até meio arrepiado, né? Aqui é uma coisa que eu grifei, eu acho que também é uma forma para mais coisas que a gente vai trabalhando dentro da gente mesmo, né? Que a gente precisa ser mais, ter isso, né, mais dentro da gente, ser mais hospitaleiro e servir mais, né? A gente tem que querer estar envolto de pessoas e querer mais servir do que ser servido, né? Ali até mesmo dentro do ambiente ali da igreja, a gente tem às vezes alguns maus hábitos que a gente gosta de ser servido, mas a gente tem que querer mais servir. Como você vai, no contexto dentro da igreja, você vai mais servir? Trabalhando para a igreja. Tá precisando de alguém para pregar. Mesmo que você possa ter alguma dificuldade, se prepara, né? Nas primeiras pregações ali, com certeza você vai suar muito, você vai gaguejar muito. Isso é de letra. Todo mundo que já pregou sabe. Vai dar vontade de ir no banheiro vai, toda hora. É normal. Mas é o não se negar a servir, né? É o estar pronto a todo momento a ser servo. Então, acho que é uma das lições ali que Jesus quis deixar para os discípulos, que eles precisavam ser servos, discípulos, né? Eles eram discípulos porque eles tinham um servo, né? A quem servir. Então, eles precisavam trabalhar mais esse contexto aí de ser servos. Se o Jonas quiser falar alguma coisa aí. Não, eu achei bem interessante aqui uma pergunta, que é a do Pense, né? Que é assim, como você retribui o amor de Deus por você? É uma boa pergunta para a gente refletir. Como que a gente retribui o amor de Deus por nós? E como que Deus demonstra esse amor? Toda vez que nós acordamos já é um amor muito grande. Toda vez que nós não nos sofremos alguma coisa já é um amor muito grande. Toda vez que conseguimos comprar o nosso alimento para comer, é um amor muito grande. E a gente está retribuindo de que forma? É uma boa pergunta para a gente refletir, nós mesmos, nosso íntimo mesmo, nós com Deus, para a gente poder refletir bem em relação a isso. E aqui eu quero já começar aqui a nossa parte sexta, aí depois eu abro aqui para os convidados para a gente fazer o nosso encerramento, para eles falarem o que eles tiverem achado da lição. Aqui a parte sexta, o título ela vem como Questões do Coração. Aqui inicialmente ela vem trazendo a história ali, mais um pouco detalhada ali de Judas, que eu vou colocar da forma que eu entendi a lição, que acho que talvez possa ser mais exemplificado, eu consigo falar melhor. Cristo, ele, até o último momento, ele quis salvar Judas. Ele estava ali pronto para salvar Judas. Ele só queria uma coisa de Judas: a confissão. Porque Judas, ele estava achando que o cara era o maioral, que ninguém tinha descoberto ele não tinha sido exposto, ele estava fazendo tudo no sigilo e estava tudo certo para ele. Então o cara era
um gênio ali, né? Armando uma coisa, uma armadilha por trás, sem ser pego. Mas ele esqueceu, ou talvez Satanás entrou muito na mente dele, que fez ele esquecer de quem ele estava servindo. Que não estava servindo uma pessoa ali qualquer, um chefe ali de uma tribo, da aldeia, um rei. Não, terreno. Ele estava servindo a um Deus. Então, Cristo, ele já sabia, né, tudo que estava por trás ali. Eu acredito assim, que talvez ele não sabia a conversa, não sabia detalhes tão profundos, mas ele sabia que ele seria traído. Ele sabia que ele seria o cordeiro. Ele sabia disso, que era o principal. Mas ainda assim, ele deu uma última oportunidade. Ele estava ali no finalzinho, nos 45 do segundo tempo, esperando que o Judas fizesse o gol para acabar com tudo, para encerrar toda ali aquela história. Mas Judas chutou para fora, né? Ele não acertou o gol, que ele não confessou, né? Até o último momento aqui, eu grifei o que a lição colocou, com o pensamento que Jesus teve: como posso desistir de você? Isso exemplifica muito os nossos dias de hoje. A gente erra a todo momento, a gente peca a todo momento. Em muitos momentos a gente acha que a gente não errou, a gente Deus entende, tá tudo certo, eu não fiz nada, tá tudo certo. A gente tem aquela síndrome, né, de Judas mesmo, de achar, vou fazer aqui escondidinho, Deus não vai saber não. Tolo, inocente. Então, a gente tem essa síndrome, eu diria que de Judas mesmo. Até criei aqui a síndrome de Judas, que a gente querer tentar esconder as coisas de Deus, mas a gente não consegue, não tem como você esconder as coisas de Deus. Mas ainda assim, você sendo um pobre coitado, pobre pecador, Deus está ali, de braços abertos, só te esperando. Vem, meu filho. Eu não estou desistindo de você, mas é esse trecho que vai fazer a diferença. É você ir até Deus, você se realmente se humilhar, né? Você querer se rebaixar ao seu nível que você é, né? Eu sou, né? Não estou falando de você que está em sua casa, não. Eu preciso me rebaixar, porque eu tenho que reconhecer o meu valor. Porque eu não sou nada sem Deus do meu lado, à minha frente. E Judas, ele tinha esse ego, né, muito forte dentro dele, que ele precisava ser o maioral, ele precisava saber de tudo, ele precisava ser a pessoa central de tudo. E faltou esse detalhe aí que ele não soube trabalhar e, infelizmente, ele, né, não foi ali tocado e inspirado ali infelizmente, até o último momento ali por Deus. Eu diria que um breve resumo ali da parte sexta, no meu entendimento. Se alguém tiver alguma coisa a acrescentar aí da sexta ou da lição de forma geral, quiser deixar um recado aí pro pessoal, fique à vontade. Fulano de tal
O que eu gostei muito da lição dessa semana também é um paralelo que dá para a gente traçar entre a caminhada cristã e os discípulos, a caminhada que eles fizeram. Porque assim como os discípulos que haviam tomado banho, nós também, o banho pode ser comparado com o batismo, o momento em que você aceita deixar a sujeira em que você vivia para trás e ser limpo por Cristo. Então, após o batismo, após o banho, a pessoa está limpa. E ali, conforme os discípulos iam caminhando, conforme nós vamos andando nesse mundo de sujeira, nesse mundo onde nós vemos coisas ruins, cheio de pecado, muitas vezes nós acabamos nos sujando com o pecado também. Assim como os discípulos haviam feito uma caminhada longa, estavam com seus pés sujos. E ali, após já ter tomado um banho, após já ter entregado a sua vida a Cristo, e cometer alguns pecados e acabar cometendo alguns erros na vida cristã, basta nós entregarmos nas mãos de Cristo, confessar os nossos pecados e permitir que Ele nos limpe, que Ele limpe as marcas que caminhar com o pecado deixou em nossas vidas. E é sobre isso, sobre estar a todo momento buscando a Cristo, não só quando tudo está bem, ou não só quando tudo está ruim e não tem mais esperança nenhuma, mas em todo momento, independente de como esteja a situação, independente de como esteja a nossa vida, ao caminhar por esse mundo e acabar nos sujando com o pecado, apenas Cristo pode nos limpar realmente. Muito bem. Eu acho que eu não tenho que falar mais nada não, mas tudo certo. Mas vou falar rapidinho aqui o que eu entendi sobre a lição, que é assim: quem é humilde sempre vai servir a Cristo. Nós temos exemplos disso através dos milagres que Jesus proporcionou para as pessoas que eram desenganadas pelo povo, que eram humildes, que estavam passando por um problema há muitos anos, e ali a palavra de conforto de Cristo foi tão grande que fez ali elas sentirem o amor e a segui-lo. E não que a gente possa ser igual aos líderes religiosos que têm um conhecimento e a gente a gente pensar que vou acomodar aqui que eu tenho um conhecimento para mim mesmo e eu vou guardar aqui para mim, ou que eu acho que eu sou autossuficiente sobre a Bíblia, né? E igual o Elivandro falou, né? Eu também assisto bastante Rodrigo Silva. E ele falou que não tem como a gente ser especialista em Jesus, em Deus ou na Bíblia. A gente tem um conhecimento. E ele, como doutor em pós-doutorado e em tudo que ele falou ali, ele exemplificou o seguinte: eu posso ter alguma coisa de grego, de hebraico, alguma coisinha a mais, mas ninguém se torna um especialista na Bíblia ou ao contexto de saber todas as coisas que está descrito. Porque a gente pode ler, entender de uma forma, e a gente depois pode estudar novamente e entender de uma outra forma, com mais clareza, que pode nos instruir melhor. Então, a humildade ela vai fazer parte da nossa vida. Se nós seguirmos ela, nós não teremos como errar. Assim, claro que a gente erra, né, obviamente, mas como a gente tem a humildade, a gente está intimamente com Cristo e Ele está nos ajudando. Tanto que quando a gente serve a Deus, querendo ou não, Ele nos protege um pouco mais, eu acredito. Acredito que nós temos uma proteção maior quando a gente começa a servir a Deus. Isso aí. Pedir aqui pro Elivandro fazer a nossa oração final. Oremos então. Santo e maravilhoso Deus, nosso Criador, nosso Pai amado, louvamos o Teu nome, Senhor, por mais um estudo da Tua lição, Pai amado. Entendemos aqui, Pai, que precisamos ser humildes, precisamos amar, Pai, o nosso próximo, precisamos servir também, Deus amado. Nos ajude a ser fiéis a Ti, Pai, a glorificar o Teu nome também, porque muitas pessoas precisam, Pai, de pessoas assim como o Senhor andou nessa terra, uma vida de serviço e uma vida de entrega. Então nos ajude, Pai, no nosso local de trabalho, de estudo, a ser útil, Pai, na vida das outras pessoas e levar esperança para aquelas pessoas que acham que não tem mais solução. Abençoe cada um dos nossos amigos aqui, abençoe nossos amigos que estão nos assistindo em casa, nossos irmãos, que eles também possam ter uma vida, Pai, de serviço e ter amor também no coração. Porque quem tem amor no coração tem Jesus, e é isso que precisamos. Nos dê a Tua bênção, Pai, a Tua proteção. Continue conosco todos os dias, Pai, até a consumação do século. Esse é o nosso desejo, a nossa oração, no nome santo de Jesus. Amém.
Amém. Muito obrigado você que ficou aí até o final, pela sua presença. Se você gostou aí do nosso vídeo de hoje, curte aí, ajuda bastante o canal, compartilha também para o máximo de pessoas possíveis que você conseguir aí, sei lá, pelo menos 10 pessoas aí que você que está assistindo. Então isso vai triplicar o número de pessoas de visualização aqui no canal. Quero te fazer um convite especial para a lição 10, com o título Discurso de Despedida. Se você quer saber o que vai falar isso, que já induz, né, o título aqui, o que a lição vai falar, mas quero te convidar para se fazer presente aqui no nosso próximo estudo, a lição 10. Até mais. Tchau.